Estamos na quinta-feira da semana de oração e gostaríamos de conversar um pouco nesse momento e pedir licença para falar algo à igreja. Na ação de ontem, na entrega do pão, um dos grupos identificou ali na entrega, pelo menos a história que chegou até a mim, né? Outros podem ter passado por algo semelhante. Mas um dos grupos encontrou um rapaz que disse assim: olha, eu vi a ação do desfile, vi a entrega do livro e agora estou recebendo um presente. E vocês sabiam que eu estou procurando uma igreja para congregar. Ele pegou o telefone da pessoa. Por que eu estou falando isso nessa noite? Hoje e amanhã as ações são noturnas. Claro que começou hoje à tarde, mas elas são pós-culto. Por quem será que nós vamos orar nessa noite? Após o culto, por quem será que o Espírito Santo procurou e está lá pronto esperando a minha e a sua oração? Quem será que nós vamos abordar após a mensagem do pastor Jonas? E vamos dizer para ele: eu só vim aqui agora, essa hora, orar por você. E eu queria dar uma boa noite para você dizendo que Jesus te ama. Quem será? Eu sei que Deus sabe quem são essas pessoas. Nós estaremos lá daqui a pouco e eu queria convidar aqui, rapidamente, os nossos irmãos que estarão liderando a gente nesse momento de oração intercessora. Já podem vir aqui à frente, enquanto eu vou explicando. O Antônio, a Joyce, a Maria José, a Letícia, a Meire Palhano e a irmã Fátima. Venham aqui rapidamente. E como vai ser essa ação daqui a pouco? É simples e maravilhoso ao mesmo tempo. Nós vamos pegar os nossos carros. Se você não tiver carro, eu tenho 4 vagas no meu. Minha esposa não pôde vir hoje, veio hoje. Eu tinha um irmão dela que estava no exterior, chegou de surpresa lá em casa agora, ninguém sabia. 11 meses fora de casa, bateu na porta, estou chegando. E aí a família teve que ficar lá. É aniversário dele hoje. Por isso eu tenho 4 vagas, tá bom? Então deixe-me falar. Aí o Antônio estará com as quadras 8, 10 e 13. Quem mora perto dessas quadras aqui? Você tem que ir para a quadra que mora perto. Quem mora perto da 8, da 10 e da 13, levanta a mão aí. Ali, ok? Então, aqui. Então, essas pessoas vão com o Antônio. Ok? Quem mora perto da 7 e da 9? Isso, as irmãs ali vão com a Joyce. Ok? Quem mora perto da 1 e da 3, ou os condomínios, que já é lá na saída, quem mora para aquela direção, eu moro ali, vai procurar a Maria José. A Letícia vai ficar na 4 e 6, não é isso? Quem são os irmãos que moram perto da 4 e 6? Aí, ninguém? Ali. E por último, a irmã Fátima na quadra central e quadra 5. Ok? Então, nesse contexto, nós vamos, quando acabar o culto do pastor Jonas, nós vamos nos reunir aqui embaixo. Oi. Meire, não falei. Meirinha é quadra 15 e 17, saindo lá. Quem mora para aquela direção, então? Aí, mais irmãos levantaram a mão agora. Então, irmã Meire Palhano, quadra 15 e 17. Onde que é para orar? Somente nos comércios. A gente já fez as casas. Já entregamos livros, já oramos nas casas número 60, é para orar no comércio. Pastor, que comércio? O que tiver aberto. É entrar lá e falar assim: eu vim orar por você, e desejar uma boa noite em nome dos amigos adventistas. Então, no final, vamos nos reunir lá embaixo e vamos nos encontrar. Muito obrigado, irmãos. Eu queria chamar o pastor Jonas Pinho aqui. Pastor, eu peguei alguns minutos do seu sermão. E a gente tem, pastor, feito aqui nas noites algo
que a gente gostaria que fosse um momento muito carinhoso para aqueles que tiveram carinho com a gente. Afinal, amor com amor se paga. E nós queríamos, pastor, nessa noite entregar uma lembrança da Igreja Adventista de Sobradinho para o Senhor. É uma placa comemorativa dos 60 anos. Em agradecimento, pastor, a tudo que o Senhor está fazendo conosco, que o Senhor pregou ontem, o que irá pregar hoje. Eu até cedi minha vaga amanhã para ele. Ele falou, não, mas eu vou estar em Minas Gerais. Eu falei, poxa, pastor, aí... Mas ele vai estar em Minas amanhã pregando também. Pastor, as minhas palavras representando a igreja de gratidão. Ontem, um culto muito especial. O Senhor trabalhou com evangelismo e família ao mesmo tempo, levando a todos nós ao altar do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Pastor, que placa bonita. Eu nunca recebi uma placa assim. Olha que bonita. Vocês conseguem ver? Vocês viram que placa bonita? Não é por causa da minha fotografia, não. É porque é bonita mesmo. Pastor, muito obrigado. E a querida igreja de Sobradinho, Deus seja louvado. Vou guardar, aliás, eu não vou guardar, não, vou expor no meu escritório. Obrigado. Assim, olha. Muito obrigado. E aqui, pastor, tem a história da igreja em um livro, para o senhor também recordar, e toda a história da igreja impressa, tá bom? Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Eu fiquei encantado das centenas de igrejas que eu conheço, é a única que tem um mural com recordação dos pioneiros, uma comemoração muito linda. E quando eu vi essa família que veio aqui à frente agora, eu havia lido a história do pioneiro, eu achei uma recordação maravilhosa, aquele mural de fora a fora, com as fotografias, datas. Deus seja louvado. Amém. Uma das igrejas mais lindas que eu conheço. Amém. Deus seja louvado. Queria orar obrigado. Pelo senhor, pastor. Muito obrigado. Querido Deus, obrigado pela vinda do pastor Jonas Pinho aqui nessa igreja. O Senhor o trouxe, tem cuidado dele aqui. Amanhã ele retorna para os seus compromissos. E eu queria pedir que os teus santos anjos o levem. E agora, que o Senhor abençoe toda a sua família com o Espírito Santo e a bênção da vida eterna. E o Senhor cuide dele agora em suas palavras, abençoando nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado pelas palavras, pela acolhida, por essa igreja linda. Deus abençoe ricamente seu ministério. Obrigado. E a querida família. Amém. Boa noite, igreja querida. Deus abençoe. Olhem bem, olhem bem. Existe uma fábula que o Espírito Santo sai da igreja nos cultos noturnos às 9 horas da noite. É mentira, viu? Isso é fábula. Que ele sai da igreja, o Espírito Santo se retira da igreja às 9 horas. É mentira. E se vocês saírem antes do término, antes do amém final, sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada, a não ser perder o último hino do quarteto e a oração final. Que Deus abençoe. E eu fico muito feliz em ver amigos que nos visitam, como eu. Quantos estão visitando nesta noite? Quantos são visitantes como eu? Eu vejo a família toda. Vocês frequentam aonde? Planaltina. Linda história da família, representada aqui por 2 filhos. Deus abençoe. Netos, bisnetos, tataranetos. Que bênção de Deus. Alegria muito grande. É o meu amigo Ricardo, doutor Ricardo Alves ali, amigo querido, Deus abençoe. Estou vendo o pastor Adalberto, a esposa, Deus abençoe. E quando eu vejo a igreja pela segunda vez, eu agradeço a Deus a bênção que Ele dá à minha vida e ao meu ministério em passar 2 dias aqui, 2 noites com os irmãos. Deus seja louvado pela oportunidade tão grande de abrirmos a Bíblia, a palavra de Deus, e falarmos sobre esse assunto importante, um assunto que ele traz a verdadeira esperança para pessoas que vão receber os alimentos, para as pessoas que vão receber as orações. Eu fiquei encantado com a ação solidária e com
o motivo que o pastor apresentou, entrar em um estabelecimento e dizer: nós viemos orar por você, para que Deus abençoe a sua loja, o seu restaurante, o seu estabelecimento. Que bênção de Deus. Abra sua Bíblia e vamos deixá-la aberta no livro de Mateus, no capítulo 5 e capítulo 6. Eu vou ler alguns textos desses capítulos e depois outros textos mais. Vamos orar para o estudo específico desta noite da palavra de Deus. Vamos orar. Querido e bom Deus, o único Deus que merece a nossa adoração, nosso louvor, nosso respeito, nossa honra, bendizemos o teu santo nome nesse momento após várias atividades já desta noite. E agora que abrimos a tua palavra, por favor, mais uma vez, fale ao nosso coração. Dê a bênção que tenhamos os nossos pecados perdoados, a fim de que nada impeça a atuação do Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração. Dê a bênção ao Pai de sermos batizados com a chuva serôdia. Assim como esse batismo que vimos agora, possamos receber do Espírito Santo esse batismo. São bênçãos que suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em uma sociedade que me surpreende a cada dia. Ela está cada vez mais aberta, mais escancarada para confrontos entre pessoas, entre grupos, entre partidos que são diferentes e tornam-se opositores e inimigos, principalmente aqui em Brasília. E como eu já morei aqui vários anos, e agora vendo os acontecimentos, como eu falei ontem, em hipótese alguma sem entrar no mérito político, porque não é objeto de um púlpito falar sobre esse assunto, a não ser abrir a palavra de Deus. E essa sociedade que nós vivemos, e ao estarmos inseridos nela, nós, nossa família, cônjuges, filhos, parentes, amigos, a igreja, somos afetados de uma maneira ou de outra. E somos convidados, em muitas ocasiões, a tomar posições diretas, objetivas. E então, o Brasil, o mundo, é separado entre direita e esquerda, homo, hétero, negros, brancos, ricos, pobres, nordestinos, sulistas. E qualquer palavra que você fale ou frase que não seja socialmente, culturalmente, politicamente correto, você pode ser até processado. Então há cuidados quase que extremos, e há pregações que eu faço, que eu tenho dito, a partir desse ponto eu não posso falar, porque eu posso ser interpretado de uma forma totalmente diferente daquela que eu estou falando, apenas porque alguém pode pensar diferente. E então, após o dia, após as atividades, chegamos em casa. E ali encontramos a família. E a esposa tem o seu ponto de vista. O marido tem o seu ponto de vista. Os filhos, conforme vão crescendo e vão estudando e entram na faculdade, têm o seu ponto de vista. Os filhos casam, vêm os netos crescem, têm o seu ponto de vista. E por vezes nos encontramos em casa e há famílias que se encontram para uma comemoração de aniversário, de bodas, de Natal, de Ano Novo, e quando entra assunto político, assunto de futebol, assunto de religião, e palavras discordantes e atitudes mais duras começam a ser tomadas, a família racha. Alguns deixam de conversar. Casais separam-se.
E na pandemia que nós estamos vivendo, inclusive esse termo que eu falei agora, pandemia, Covid, muitas redes caem quando essa palavra é falada. Há uma forma de censura muito grande, onde os pregadores, os políticos, os professores, os palestrantes, músicos, atores, têm que tomar cuidado com aquilo que falam, porque podem ser mal interpretados. E a esperança que nós estamos pregando nessa semana, que é o título geral, uma esperança agradável, uma esperança gostosa. Inclusive ontem, eu fiz questão de trazer hoje novamente, o termo esperança quer dizer sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Vê como uma possibilidade aquilo que deseja. Então eu tenho esperança, eu tenho sentimento que eu vou entrar naquele avião, vou sair lá de São Paulo, vou chegar aqui em Brasília. Eu saio lá de São Paulo com esperança. Eu tenho esperança que amanhã bem cedinho, na madrugada, eu vou levantar, vou pegar um avião aqui em Brasília, vou para São Paulo, e eu tenho esperança, se Deus quiser, até o pôr do sol chegar em Minas Gerais. Então, é algo que eu vejo, eu pressuponho, de acordo com o que eu tenho notado durante a minha vida. E os lares, que são a maior bênção de Deus na vida de um ser humano, começam a ter essa esperança minada, delapidada, solapada por diferenças que começam a existir. E todos nós que aqui estamos fazemos parte de uma família. Mesmo aqueles que optam por não casar, mesmo aqueles que talvez perderam já pelo descanso a família praticamente toda. Mas há um texto do livro de Salmos: se a tua família te desamparar, ou se você estiver sozinho, o Senhor Deus te acolherá. E onde Deus vai acolher os que estão sozinhos, os que estão desamparados? Aqui na igreja. Aqui é o lugar do acolhimento. Aqui é o lugar do abraço que nós não podemos ainda dar, tão efusivo como nós queremos. E analisando esse tema proposto para a semana de oração, a verdadeira esperança, vem à minha mente uma série de relatos ligados a famílias, a lares que perderam a esperança por questões relacionais. Há uma pesquisa já feita na Igreja Adventista há muitos anos pela Organização Superior, pela Divisão Sul-Americana, pelas uniões, que pessoas em 68%, 70% vêm para a igreja por essa questão relacional, pela amizade. Alguém convidou, alguém do trabalho, alguém dos estudos, alguém da vizinhança, alguém da família, convidou, começou a estudar a Bíblia e veio para a igreja. E um percentual quase semelhante, um percentual quase do mesmo número, deixam a igreja pela quebra de relacionamento. Então a esperança que um dia houve, que trouxe alguém para a igreja, a esperança deixa de existir quando esse relacionamento é quebrado. E devido a esse momento que estamos vivendo, o número aumentou muito significativamente de agressões verbais, agressões físicas, estupros, feminicídios, aumentaram terrivelmente porque as pessoas viram-se na obrigação de conviver 24 horas por dia, principalmente da metade do ano passado para cá. E cônjuges, famílias que se viam apenas ao amanhecer e ao entardecer, começaram a viver 24 horas por dia juntos. Os filhos começaram a ter aulas em casa. Crianças pequenas, que são muito ativas, começaram a dar um trabalho muito grande, não podiam sair nem para a rua. Isso nos primeiros meses começou a haver uma flexibilidade a partir agora de um mês para cá. Quando as igrejas abriram-se novamente, essa igreja ficou fechada durante meses. Outras igrejas também ficaram fechadas. E essa convivência mais íntima, mais próxima, criou confrontos muito grandes.
E eu tenho recebido uma série de telefonemas, uma série de contatos. Pastor, o meu casamento acabou. Pastor, eu não suporto mais conviver com a minha família. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer para continuar a ir à igreja, que eu não quero mais assentar-me do lado da minha esposa ou do lado do meu marido. E quando toda essa estrutura dessa introdução que eu dei acontece, há uma frase que nos casamentos que eu faço, eu tenho dito, é a frase sublime do casamento. A frase sublime do casamento não é: querida, eu te amo. Querido, eu te amo. A frase sublime do casamento é: me perdoe, eu errei. Como é difícil dizer nos relacionamentos interpessoais, e principalmente nos casamentos, no lar, não somente para o cônjuge, mas para filhos, para alguém mais que está junto em casa, porque há famílias que têm em casa a sogra, uma avó, um avô, um tio ou uma tia, e aquele relacionamento sofre corrosões, e dizer para o cônjuge, principalmente, me perdoe, é muito difícil. Sabem por quê? O orgulho não deixa. O orgulho não deixa. Se eu peço perdão para minha esposa, eu vou mostrar fraqueza. E eu tenho certeza absoluta que eu estou certo, que eu estou certa. Por que eu vou pedir perdão? E ao analisarmos com um percentual muito grande os desencontros no lar, são por questões pequenas. Nós discutimos, nós brigamos, nós agredimos, nós nos separamos por questões pequenas. Como se existisse um estádio cheio de pessoas para aplaudir quem ganhou e para vaiar quem perdeu. E orgulho é o pecado de Lúcifer. O pecado que Deus mais abomina não é o que eu mais abomino. O que eu mais abomino é a pedofilia. O que Deus mais abomina é o orgulho, é a vaidade, é a raiz de todos os outros males. E quando eu peço perdão, eu quebro as forças do mal. Eu extirpo os anjos maus do meu lar. Mas o orgulho não deixa. E nós vivemos muitas ocasiões sem esperança, não conseguindo ter essa verdadeira esperança, porque o clima está pesado em casa. A situação está difícil. E quando eu xingo, quando eu agrido, eu perco o que de mais precioso um homem, uma mulher tem na vida, chamado força moral. Força moral não é o que eu falo. Força moral é o que eu vivo. Falar a respeito de um assunto sem vivê-lo não adianta nada. E quando eu vejo aquele texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, sabendo que tem pouco tempo, Satanás desceu até vós com grande ira. E o que eu vou dizer agora, amigos queridos, irmãos que me ouvem, você que está nas redes sociais, está nos acompanhando, a ira de Satanás, ela está centralizada na família e principalmente nos casamentos daqueles que procuram ser fiéis a Deus, que têm a paciência dos santos, o testemunho de Jesus, a fé, a esperança maravilhosa dessa esperança maior que é a volta de Jesus. Sabendo que tem pouco tempo, ele desce com tremenda ira no seu lar, no meu lar, para abater o seu casamento, o meu casamento, a sua família, a minha família. E mais uma vez, a palavra de Deus é aberta e o mal é totalmente quebrado, extirpado, quando eu coloco no meu coração, em uma noite como essa, um princípio básico do caráter de Deus, que é o perdão. E esse perdão
que eu quero apresentar em Mateus capítulo 6, está no versículo 14 e 15, que diz, Mateus capítulo 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Analisem rapidamente aqui uma questão comigo. Quantas vezes eu e você vivemos sem a proteção de Deus pela falta do perdão? Se eu não perdoo quem me ofendeu, Deus não pode me perdoar também. E quem sabe, poucas vezes eu analisei o que significa isso. Eu perdoo ou não perdoo? Eu dou perdão ou não dou? Mas eu não consigo. Então vem Jesus, no Sermão da Montanha, no início do seu ministério, entre julho e agosto, Jesus começa o seu ministério em uma situação agradabilíssima, que é chamar pessoas para o seguirem. E no Sermão da Montanha, ele apresenta a oração mais difícil. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos que aconteceu em minha vida. Se eu não fizer a oração, eu, Jonas, fizer a oração mais difícil da Bíblia, eu não vou conseguir perdoar. Porque a minha natureza é a pior que pode haver. É uma mescla, a minha natureza, de colérico com sanguíneo. É a pior que pode haver. Uma mescla das duas. Quem, como eu, que está aqui, é colérico e sanguíneo? Levante a mão. Graças a Deus, eu tenho poucos sanguíneos aqui na igreja e coléricos. Uau! Verdade? Eu vou perguntar de novo, porque, pastor, você tem uma igreja pacificadora. Eu vou perguntar de novo. Sanguíneo é aquele que responde imediatamente. Sanguíneo é aquele que age a uma agressão. É Pedro puxando a espada e cortando a orelha de Malcolm. Esse é o sanguíneo. O colérico é aquele que responde, que chega junto, que fala. Eu vou perguntar novamente. Há algum sanguíneo ou colérico aqui na igreja? Ah, agora vocês entendem. Muito bom. Não, bom não é que é bom. Ele é bom para pregar o evangelho, ele é bom para as coisas boas. Agora, para o confronto, não é bom. Quando eu, Jonas, sanguíneo e colérico, não consigo perdoar, eu tenho que fazer essa oração. E essa oração está em Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e pelos que vos perseguem. Eu vou ler de novo. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pergunto, é fácil fazer essa oração? Sim ou não? Não, é muito difícil, mas ela dá uma libertação tão maravilhosa. Quando você põe os seus joelhos no chão, pode abrir o coração a Deus e dizer, Senhor, eu estou com vontade. O que a mulher fala quando está com raiva do marido? É esganar que a mulher fala? É esganar? Sabe o que é esganar? É enforcar. É pegar as duas mãos e enforcar. Senhor, eu estou com uma vontade de esganar o meu marido, aquele miserável, olha o que ele fez novamente, mas Senhor, eu oro por ele. Permita que eu dê o perdão. Permita que ele não faça mais aquilo. E o marido, quando está com raiva da mulher, o que ele fala? Eu vou fazer o quê? Matar? Ô louco! Eu vou te quebrar. É isso? Eu vou te rachar pelo meio. É isso?
É. E o marido está com raiva. Porque a mulher fez alguma coisa pesada. Aí, em vez de falar tudo isso, ele vai no quarto e fala: Senhor, põe uma trava na minha língua. Crava os meus lábios. Não deixe eu falar isso. E dê a bênção para que eu perdoe. E comece a restauração da sua vida, do seu coração. Eu conheço pessoas que passam décadas com ódio no coração, não dormem direito, não se alimentam direito, vivem com doenças psicossomáticas, oriundas da mente, que é dor aqui, é dor ali, é dor de tudo que é lado. E depois traz uma síndrome do pânico, entra em depressão pela raiva, aquele ranço. E quando você ora, quando você perdoa, você abre o coração a Deus para uma vida alegre, uma vida feliz. E eu aprendi aqui em Brasília em 1991, 92, quando eu era pastor aqui na Central de Brasília. A divisão sul-americana resolveu fazer um programa intitulado Ano 2000 e uma Nova Ordem Mundial. E eu fui chamado para ser coordenador dos pastores das outras igrejas, e havia alguém que iria fazer essas palestras. Pediram como coordenador que eu conseguisse um auditório bem diferenciado em Brasília. E eu consegui o auditório do Memorial JK. Foi a única vez que a Igreja Adventista fez um programa no auditório do Memorial JK. Um auditório bem seleto, e Deus abriu as portas, e eu era o apresentador. Eu fazia a apresentação e outras pessoas falavam. Em uma daquelas noites que eu fiz a apresentação, auditório lotado, eu fui publicamente destratado. Não por alguém que estava ali, mas por amigos. Já ouviram falar do fogo amigo? Já ouviram falar do fogo amigo? E aquilo me trouxe um mal-estar, porque já havia acontecido anteriormente. E eu fiquei parado lá à frente, sentado, a palestra sendo dada, e olhei à minha direita e vi o Dr. Jader Carvalho, que é ancião aí da Igreja Central há décadas. Tio Jader, querido tio Jader, um homem muito sábio, consagrado, é o homem mais gentil, mais cortês, mais cavalheiro que eu conheço, é o tio Jader. Você concorda, Ricardo, com isso? Quem mais conhece aqui o Dr. Jader Carvalho? É de uma simpatia. E eu escrevi assim: tio Jader, não suporto mais. Muita ignorância, muita agressão, eu não suporto mais. Chamei a secretária que estava ali no primeiro banco, ela subiu aqui à frente, um palco, ela veio por trás, e a palestra estava sendo dada aqui à minha direita, eu sentado, virei e falei assim: entrega para o Dr. Jader que está ali à direita, por gentileza. Ela pegou o papelzinho e eu fiquei olhando o tio Jader. Eu falei isso para ele ontem, porque há 40 anos eu fico hospedado aqui em Brasília, no Jader Palace Hotel. Eu já falei para vocês, é a casa do tio Jader. Ele pegou o óculos e fez assim. Pegou a caneta, pôs os óculos e escreveu em um papelzinho uma pequena frase que eu tenho na minha mente há décadas. Querido sobrinho, ame, releve, perdoe, tio Jader. A hora que eu li aquilo, eu fiquei com mais raiva. Eu falei: não foi isso que eu perguntei para ele. Eu queria que ele me respondesse: estou contigo, vamos detonar juntos. A hora que sair daqui, na reunião de coordenação, eu te ajudo a arrebentar. Era isso que eu queria. Não é isso que você quer, que eu quero, quando nós queremos ir às forras? A gente quer expor a pessoa, a gente quer dizer que ele é um estúpido, que ele é sem educação, que ele é uma pessoa indigesta e uma porção de coisas. E ele me escreve: ame, releve, perdoe. Na hora que terminou, eu falei: tio Jader, o que é isso aqui?
usando uma terminologia da rapaziada. Isso aqui é um tremendo papo furado. O que é isso? E ele disse: meu querido sobrinho, isso chama-se perdão por antecipação. Eu já era pastor há muitos anos. Eu falei: o que é isso, tio Jader? Perdão por antecipação. Aí ele me disse, e eu comecei daquela ocasião a estudar, a pregar, e com a bênção maravilhosa de Deus, procurar viver o que está no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 25. Marcos, capítulo 11, versículo 25, está escrito: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Quando você se ajoelhar, perdoe quem te ofendeu. O perdão por antecipação é aquele que você dá quando a pessoa não percebe que te ofendeu, a pessoa não te procura porque ofendeu, e a pessoa deliberadamente te ofendeu e não vai dizer para você: me perdoe. Então você perdoa por antecipação, e quando você se ajoelha, você fala: Senhor, eu estou perdoando aquela pessoa, eu estou perdoando a minha esposa, eu estou perdoando o meu marido, eu estou perdoando o meu amigo, eu estou perdoando aquele irmão da igreja, eu estou perdoando aquele amigo da faculdade, eu estou perdoando aquela amiga do trabalho. Então, quando você se ajoelha, você perdoa quem te ofendeu. E esse perdão que você dá por antecipação vai curar o seu coração, vai voltar a ter esperança na sua vida, vai voltar a ter realização, porque você vai tirar aquela mágoa, aquela bronca, aquela dor, e ao perdoar por antecipação, você talvez sem saber, vai começar a seguir 4 passos. O perdão por antecipação, ele tem 4 vertentes. Primeira, eu perdoo imediatamente, eu perdoo tudo, eu perdoo sempre e eu perdoo incondicionalmente. Aqui está o perdão por antecipação. Eu perdoo imediatamente, porque se eu pensar eu não perdoo. Tanto é que dizem as autoridades que a primeira frase dita em um depoimento é a que vale. É aquela que você não pensou para responder, é aquela que você não vai burlar, não vai mentir. Então você perdoa imediatamente. Perdoe tudo. Perdoe sempre. E perdoe incondicionalmente. E nós temos o costume de perdoar metsa, mais ou menos. Eu te perdoo, mas não vai na minha casa. Eu te perdoo, mas não te convido para o aniversário do meu filho. Eu te perdoo, mas não senta do meu lado na igreja. Eu te perdoo, mas não anda de carro comigo. Quando o perdão por antecipação diz perdoar tudo, quer dizer não deixar um resquício de mágoa. E enquanto a mágoa existir, eu vou orar pedindo a Deus que tire aquela mágoa, aquela dor. Mas vai repetir-se novamente, então eu perdoo sempre. E eu perdoo incondicionalmente. Não vai haver uma condição. Eu te perdoo se você fizer isso. E esse perdão por antecipação, ele não acusa quem errou. Ele não vai dizer em uma discussão: eu te perdoei, mas você está repetindo aquilo que você já fez. E aquelas frases dos relacionamentos dos casais: você nunca faz isso, ou você sempre faz aquilo. Então, nós todos aqui fazemos parte de famílias. E quando esse perdão por antecipação é dado, eu tenho aqui 3 itens importantíssimos. O perdão que eu dou, o perdão que eu recebo e o perdão de Deus. O perdão que está em Tiago capítulo 5, eu gosto muito desse texto, que é o perdão que eu cometo contra alguém. Se eu cometi algum delito contra alguém, em Tiago no capítulo 5, no versículo 14, confessai as vossas culpas uns aos outros.
Se porventura é contra o próximo, é contra a pessoa que eu vejo, que eu sei, então eu vou pedir perdão e confessar as culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Eu briguei com o pastor, eu fui indelicado com ele, o meu problema está com ele, eu vou falar com ele, eu vou confessar para ele e vou dizer: pastor, me perdoe, eu errei. Aí vem o outro lado, o perdão dado. Eu confesso que eu fui agressivo, que eu fui grosso, que eu fui estúpido, que eu agredi verbalmente, que eu não me controlei e agredi fisicamente, que eu sou um animal. Me perdoe. Então eu estou confessando. Agora, a outra parte que recebeu. É fácil você perdoar quem te ofendeu, quem te traiu, quem te maltratou, quem dilapidou o seu patrimônio? Não. É muito difícil. Aí entra aquela oração do Sermão da Montanha, lá de Mateus capítulo 5. Orai por aqueles que te perseguem, que te maltratam, que se levantaram e fizeram contra todo mal contra vós. E existe o perdão que nós pedimos a Deus. Então, se eu ofendi Deus em meu comportamento, em minhas questões, eu vou conversar com Ele. E lá no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 25, Isaías 43, 25, tem um texto muito bonito que diz o seguinte: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. E logo aqui na mesma página, aqui do lado, no 44, 22, desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Olha que lindo, porque Jesus, esse Deus, o Espírito Santo, a Trindade, o mundo espiritual que nos vê, nós somos espetáculo para esse mundo. Nós temos a alegria de saber que Jesus disse: aquele que pecou contra mim, aquele que cometeu delitos, se vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu vou te receber. Olha que lindo. Volta-te para mim. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. E eu gosto muito de Miqueias 7,19. Tornarei a ter piedade em vós, subjugarei as vossas iniquidades e lançarei os vossos pecados nas profundezas do mar. Olha a esperança sendo retomada, olha a esperança sendo revivida. Tornarei a ter piedade, quer dizer, eu já tive muito, mas não me cansei. A minha paciência, a minha longanimidade é extensa como o mundo. Tornarei a ter piedade de vós, subjugarei, vou aniquilar as suas iniquidades, os meus pecados, e lançarei nas profundezas do mar. Perdão dado, perdão recebido, contra o próximo, contra Deus, serem sanados pelo poder, pela misericórdia de Deus, quando eu aprendo a perdoar, principalmente por antecipação. Eu estava lembrando hoje de amigos queridos que estiveram há muitos anos atrás, há décadas, comigo lá no acampamento aqui de Brasília, que hoje é Catri, é isso? Era uma noite, inclusive, Ricardo, você me ajudava em algum acampamento lá na área da segurança, não é? Acho que foi naquele acampamento. Um acampamento de verão, de carnaval, muitas famílias acampavam, o acampamento estava lotado, e um marido me procurou, após uma programação, e disse: pastor, eu não suporto mais. Eu traio a minha esposa há quase 15 anos.
E eu tenho um filho de 11 anos desse relacionamento extraconjugal. Essa mulher tem extorquido muito dos meus recursos. E a última que ela disse que nunca mais ia pedir mais nada, ela exigiu e eu montei para ela uma padaria. Quanto custa montar uma padaria, hein? Eu acho que vai um dinheirinho bom, não é? E pastor, eu amo a minha esposa, aproveitar aqui o acampamento, mas se eu disser para minha esposa que eu tive, não tenho mais, já me afastei, ela vai divorciar e eu vou sentir muito porque eu amo a minha esposa. Eu falei, fala para ela, ela está aqui? Não, de jeito nenhum. Ela vai pedir o divórcio. Eu falei, então eu vou te ajudar. Como? Eu falo para ela. Você me autoriza? Ô pastor, não, após a programação nós vamos ter o Fogo do Conselho. Eu sempre terminava o acampamento com o Fogo do Conselho, que é um programa dos desbravadores que a gente leva para os jovens. Na madrugada, no final, no último dia, fazer uma linda fogueira e ali uma reconciliação espiritual. E eu falei, após o Fogo do Conselho a gente conversa. E eu falo, pastor, não vai dar certo, ela vai pedir divórcio. Eu falei, meu amigo, você não tem outro rumo para ir. Olha a loucura que você fez. Quantos anos traindo a sua mulher? Um filho fora do casamento? Tá bom, pastor, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Madrugada. As brasas do Fogo do Conselho, pastor Daniel. As brasas do Fogo do Conselho. Pegamos 3 banquinhos e fomos ao lado. O acampamento foi dormir. E eu falei para ela, irmã, o seu marido tem algo muito importante para falar para a senhora? E eu gostaria de fazer uma oração antes, para que Deus abençoe a nossa reunião. E ela com o rosto bem sereno. Deus já havia atuado em vários momentos daquele acampamento. A hora que eu terminei a oração, esse marido, de cabeça baixa, ele quase dava um nó nos dedos. Meu amor, olha, eu tenho uma coisa para te falar que... lembra aquela vez que eu fiz uma viagem a trabalho e eu capotei aquele carro novo que nós tínhamos? Lembro. Eu estava com outra mulher no carro. E eu acabei fazendo tanta besteira. Eu tenho um filho com ela, está com 11 anos. E eu quero te pedir perdão, porque você tem todo o direito de pedir o divórcio, mas eu quero que você saiba que eu te amo, que eu cometi a maior loucura da minha vida. E agora, diante dessas questões aqui que envolvem o acampamento, eu quero te pedir perdão, queria muito que você me perdoasse, queria manter o nosso casamento. E eu não sei mais o que falar. Ela ficou em silêncio, com o rosto tão sereno, que ela virou para ele e disse, eu te perdoo. Parecia que tinha uma mola embaixo dele. Ele pulou. Ele falou, o quê? Ela falou, eu te perdoo. Ele falou, mas como? E ela disse, eu já sabia. Faz tempo. Eu estava esperando isso acontecer para você vir falar comigo. Naquela ocasião, décadas atrás, que vos falo, ela já havia colocado em sua vida a virtude do perdão por antecipação. E quando ela disse, eu te perdoo, e eles se abraçaram e choraram, eu vi uma das cenas mais lindas da minha vida quando ele falou, pastor, agora eu quero me restaurar com Deus. Eu também pequei contra Deus. Eu preciso ser rebatizado. Eu não sei se alguém nesta noite, se está em casa, que andou pelos caminhos de Deus, que conheceu o Evangelho eterno, a graça maravilhosa de Jesus, mas que se afastou, e está aqui nesta noite, e em seu coração tem um desejo enorme de fazer um novo concerto com Deus,
descendo novamente as águas batismais. E aquele homem falou para mim: pastor, eu quero que você venha aqui fazer o meu rebatismo. Era uma cidade do interior de Goiás. Algumas semanas depois eu voltei e entrei naquela igreja. Estava a esposa, os filhos. Ele deu testemunho público da queda que ele teve, da restauração que ele teve, da alegria da nova vida que ele sentia. E isso que o pastor realizou agora. E espera, com a bênção de Deus, até o final da semana, batizar o número de anos da história dessa igreja, que são 60. O apóstolo Paulo fala claramente no livro de Romanos: assim como Jesus morreu e ressuscitou, quem nele é batizado ressuscita novamente. Os pecados ficam nas águas e uma nova criatura ressurge. Foi a oração que o pastor fez. Os seus pecados ficam aqui. E aquele homem estava em uma alegria tão grande, porque ele voltou a ter esperança. A esperança foi renovada, a esperança foi restaurada. Eu quero nesta noite orar com 3 grupos de pessoas que não vão ser identificadas. E esses grupos são aqueles que precisam, que querem, que necessitam dar o perdão. Dar o perdão. Aqueles que precisam, ao ser solicitado perdão, receber o perdão. E aqueles que por algum motivo pecaram contra Deus e ninguém sabe. É aquilo que eu falei ontem. Pecados ocultos. Estão escondidos no recôndito do coração. No oculto da alma. Ninguém sabe. Mas tudo que Satanás quer é desvendar publicamente algum dia. Fazer você passar uma vergonha enorme. Por que não pedir perdão a Deus? Porque aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Você não precisa contar para o pastor, você não precisa contar para ninguém. Reconcilie-se com Deus. E quando o quarteto vai cantar agora um hino que fala dessa esperança maior, é a última grande, final e maior esperança, que é a volta de Jesus. E é retratado por Ellen White de uma forma maravilhosa, quando ela diz ver lá na direção da constelação de Órion, uma nuvem escura, da metade da palma da mão de um homem. E essa nuvem vai tomando corpo. Essa nuvem vai pegando um brilho sem igual. E essa nuvem vai crescendo. E há silêncio no céu. Apocalipse 18:8, e houve silêncio no céu. E esse silêncio, ele acontece de uma forma extraordinária. É porque o séquito de milhões de anjos, bilhões de anjos, se fizermos uma conta matemática, milhão de milhão, miríade de miríade, uma projeção exponencial, nós vamos chegar a bilhões. São bilhões de anjos que estão voltando com Jesus. Essa é a maior de todas as esperanças. Quando Jesus falou: não fique triste, não fique arrasado, eu vou preparar para você, e eu vou voltar, e vou redimir a sua vida. E quando Jesus estiver nos céus, e todo olho verá, vai soar a última trombeta. E ao soar a última trombeta, a trombeta mais poderosa que o universo já viu, com voz poderosa, Jesus dirá: levantai, levantai vós que dormis no pó da terra. Olha que esperança maravilhosa. Aqueles que dormiram em Jesus vão ressuscitar, e os que estiverem vivos serão transformados. Nunca mais haverá pecado, nunca mais haverá lágrimas. E Apocalipse 21, versículo 4, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá tristeza, mais morte, nem pranto, nem dor. Essa é a maior de todas as esperanças. Mas enquanto esse dia não chega, que está próximo, Satanás vai fazer tudo para detonar a sua vida. Não vai deixar você perdoar, não vai deixar que você dê o perdão, não vai deixar você reconciliar-se com Jesus. Mas eu quero dizer para você, nas últimas palavras, antes de eu ir embora, e não esqueça: pelo sangue de Jesus, Satanás é o inimigo derrotado. E não existe nenhuma condenação para aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus. Louvado seja o seu santo nome. E agora eu quero orar com você. Quando esse hino da vitória, dessas últimas partes da vida,
quando Jesus vai voltar e o galardão será dado, desse momento que vos falo até a volta de Jesus, ela não está mais longe do que o dia da minha morte. Eu quero ver Jesus em vida. Eu quero fazer parte dos 144 mil. Eu tenho anseios em meu coração, mas os desígnios de Deus eu não sei. Eu quero agora estar preparado. Eu quero estar agora com a minha vida em dia, que o bom Deus, maravilhoso Pai, perdoe os meus pecados. Eu não tenho no meu coração nada contra ninguém. Eu não tenho nenhuma rusga de sentimento contra ninguém. E eu quero que você sinta isso. E eu quero propor, nessa última oração que eu vou fazer enquanto o quarteto canta, se você tem alguma coisa para pedir perdão para alguém, telefonar para alguém, passar um WhatsApp para alguém, passar um e-mail para alguém, bater a porta de alguém e dizer, me perdoe, eu te espero aqui à frente para orar com você enquanto o quarteto canta. Se você está com o seu coração triste, amargurado por anos, porque não consegue perdoar, eu quero orar com você para que Deus dê a bênção de você perdoar, ser liberto, ser liberta dessa amarra terrível. E se é alguma coisa que somente o seu coração sabe, mesmo do passado, que ainda não foi resolvido, que é um pecado contra Deus, eu quero orar com você. São 3 grupos. E enquanto o quarteto canta, abra o coração para receber o perdão do Espírito Santo. Abra o coração para ouvir a voz de Deus. E eu vou estar orando com aqueles que querem receber o perdão, que querem dar o perdão e reconciliar-se com Deus, que envolve todos nós que aqui estamos, de alguma forma. Não deixe que Satanás te segure. Quebre qualquer tipo de amarra. E talvez pela primeira vez em sua vida, pense em alguém que ficou no esquecimento, mas precisa da sua palavra de perdão. Pense em alguém que você precisa dizer, eu estou te ligando para dizer que eu te perdoo. Que bênção maravilhosa. Quebre orgulho. Enquanto ouvimos esse hino, que é a esperança final, a mais maravilhosa, eu vou estar orando por você e esperando você aqui à frente para fazer a oração intercessória. Que Deus abençoe. Quando vejo sofrimento e olhos tristes a chorar, eu espero um novo mundo, onde habite amor e paz. Nos momentos de tristeza, mesmo quando a tropeçar, não desisto de explorar, pois no céu eu tenho paz. Aleluia, louva a Deus, pois um dia perto está. Vou orar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Ele chama seus amigos para junto dele estar. Venham logo para a ceia,
importante, não se deixe enganar. Aleluia, louva a Deus, pois um dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois um dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Numa nuvem bem pequena, do tamanho desta mão, eu verei Jesus voltando, revestidos de poder. Aleluia, louva a Deus, pois um dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois um dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Que alegria então será. Amém. Deus seja louvado. Amém. Ao fazer agora, querida igreja, essa última oração, que Deus abençoe os amigos, que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe o seu lar. Enquanto o hino era cantado, Deus coloca no meu coração uma questão importante que eu desconheço, por isso eu vou perguntar. Alguém aqui na congregação que ainda não é batizado, levante a mão. Alguém que não é batizado? Uma pessoa, duas. Levanta bem a mão, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro aqui à frente. Vem cá, vocês que levantaram a mão, vem aqui comigo, vem aqui do meu lado um pouquinho. Vem aqui, faz favor. Lá atrás eu vi uma outra mão. Vem aqui. Vem aqui. Que bom ver vocês. Que Deus abençoe. Que alegria ver vocês. Tem uma pré-adolescente linda. Tudo bem? Tem uma outra. Mais alguém? Mais alguém? Pode ficar. É sua esposa? Pode ficar junto aqui com ela. A Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só. Então, aí está agora com a esposa. Deus abençoe. Uma outra pergunta. Alguém que um dia já foi batizado, já esteve aqui na igreja e por algum motivo afastou-se e tem em seu coração, através do desejo do perdão pedido, do perdão recebido de Deus, que é um Deus maravilhoso. Pode vir vocês duas. Vocês querem vir? Pode vir. Amém. Eu vou pedir aos papais dessas 4 meninas lindas que estão por aí, que venham aqui. Que os papais venham junto aqui, o papai e a mamãe, que estiverem juntos. Pode vir aqui, ficar com os filhinhos. Alguém que tem em seu coração desejo, como aquele amigo que me procurou, não importa o motivo, e desceu novamente as águas, de fazer um novo concerto com Deus. Um dia esteve, tem saudades, tem um desejo de retornar, e agora nada impede, porque nenhuma condenação há para aqueles que foram perdoados pelo sangue de Jesus. Alguém aqui na congregação que um dia já desceu as águas e agora deseja fazer um novo concerto com Deus? Alguém? Alguém aqui? Alguém? Não há ninguém?
Não havendo, nós vamos orar agora. E eu vou orar por vocês que vieram aqui à frente. Pastor, aqui estão amigos queridos, as crianças. E eu vou fazer a seguinte pergunta: posso orar por vocês? Eu quero olhar bem, gostaria de gravar em minha mente, fotograficamente, cada uma de vocês, cada uma das crianças. Posso orar por vocês? Posso orar para que Deus dê a bênção de vocês conhecerem mais de Jesus e sobre esse plano da salvação? Posso orar por isso? Posso? Amém. E posso orar também para que um dia, ao conhecerem mais Jesus, vocês também possam descer as águas batismais? Posso orar por isso? Posso orar por isso? Amém. Amém. Então agora, reverentemente, eu gostaria de fazer uma oração. Há algum amigo ou algum parente seu aqui? Você veio com quem? Uma amiga? Essa amiga está aqui? Vem aqui, amiga, fica junto aqui com ela. Você já está com o esposo aqui do lado? Deus seja louvado. Que Deus abençoe o casal querido e a família. E você, veio com alguém? Alguém te convidou? Ah, você está na Central de Brasília e acabou de concluir estudo. E está visitando. Mas pode ficar aqui é muito gostoso. Gostou muito? Você conhece alguém aqui da igreja? Não conhece ninguém? Então o pastor vai ficar aqui do seu lado. Tá bom? O pastor está aqui. Tá bom? E você, veio com quem? Tudo bem, Antônio? Irmão da Leidiceia. Então a família está aqui. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E as crianças lindas estão com a família. E nós vamos então agora orar por vocês todos. Que Deus abençoe. E pedindo a bênção e a misericórdia de Deus para que voltem amanhã na última noite da programação e no sábado, quando encerra, vamos reverentemente inclinar a nossa fronte e vamos orar. Querido e bom Deus, obrigado pela bênção do perdão em Cristo Jesus. Obrigado pela bênção de, nesse momento, em nossa mente, orarmos a fim de que Tu nos dê a graça maravilhosa, como esses amigos queridos que se levantaram, vieram aqui à frente, os que se colocaram em pé na igreja onde estão. Tu sabes o motivo do perdão. Se é perdão para receber, se é perdão para oferecer, se é o perdão para solicitar e pedir a Deus. Mas aqui está a tua igreja e suplicamos, ó Pai, pelo teu grande amor, queiras a todos nós perdoar. Perdoe as nossas falhas, nossos pecados, nossos pensamentos, nossas atitudes, lugares que fomos que não deveríamos ir, algo que pegamos que não deveríamos pegar, algo que cheiramos e não deveríamos, que nos alimentamos, que ouvimos, que vimos e não deveríamos. Dê o teu perdão, ó Pai, e a reconciliação em Cristo Jesus. E aqui à frente, esses queridos amigos que vão estudar mais, conhecer mais sobre Jesus, e oramos pelas crianças, pelos jovens, adultos, que ao conhecerem e decidirem-se ao lado de Jesus, desçam as águas batismais, porque o próprio Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. O batismo é o passaporte para a salvação. Abençoe o pastor da igreja, abençoe os líderes, as famílias queridas que aqui estão, a música da igreja, o quarteto amigos. E ao irmos agora para casa, suplicamos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz, a sua glória sobre nós e nos dê misericórdia da paz, nos dê a bênção do perdão, a bênção da restauração, a bênção de um novo concerto através do perdão, através do amor. Que o bom Deus nos olhe com esse amor maravilhoso e nos dê essa graça maravilhosa do perdão, da transformação, agora e para sempre. Em seu nome suplicamos e agradecemos, redimidos pelo sangue de Jesus, suplicamos. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus acompanhe a todos vocês. Que Deus abençoe.